Antes dos astecas e dos maias, existiu uma cultura conhecida como Olme. Há rostos escondidos dentro das cabeças mexa, não aqueles que você vê nos livros didáticos. Rostos diferentes, rostos mais antigos, esculpidos por mãos que antecedem a própria cultura mexa em séculos, e depois deliberadamente apagados e sobrescritos para garantir que ninguém jamais os visse novamente. Em Language Not Registered for Generation, a doutora Anne Cyphers, arqueóloga veterana com Language Not Registered for Generation anos de experiência em San Lorenzo, realizou escaneamentos a laser de alta resolução em todas as Language Not Registered for Generation cabeças colossais. Os dados penetraram sob as superfícies esculpidas conhecidas e revelaram o que Language Not Registered for Generation, anos de selva, chuva e silêncio, haviam mantido oculto. Uma camada de entalhes originais por baixo, mostrando diferentes estruturas ósseas, diferentes proporções, pessoas completamente diferentes. Alguém esculpiu uma mensagem em Language Not Registered for Generation toneladas de rocha vulcânica. Depois, a cultura mecha a apagou. Eles esculpiram os rostos originais, criaram os seus próprios por cima, e quando isso ainda não foi suficiente, esmagaram as cabeças, arrancaram os olhos e enterraram os restos mortais em fossas cerimoniais subterrâneas. Qualquer segredo sombrio que estivesse escrito dentro daqueles rostos de pedra os aterrorizou a ponto de exigir 3 camadas de silêncio. Por mais de Language Not Registered for Generation anos, ninguém questionou. Os monumentos impossíveis. 17 cabeças de pedra maciças estão espalhadas pelas terras baixas pantanosas de Veracruz e Tabasco, no México. Elas estão lá há aproximadamente Language Not Registered for Generation anos. Cada uma pesa entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation toneladas. Algumas têm Language Not Registered for Generation metros de altura. Eles são esculpidos em basalto sólido, rocha vulcânica com dureza, Language Not Registered for Generation na escala MO, mais dura que a lâmina de uma faca de aço, com um nível de precisão que não deveria existir em Language Not Registered for Generation A60. Não só representam uma civilização caótica, como também se desenvolveram a partir de culturas indígenas. Observe-os atentamente. Narizes largos com definição anatômica e proporções naturais. Lábios carnudos com curvas realistas. Olhos amendoados com pálpebras esculpidas e sutis indicações de pupilas, obtidas através de cuidadosas variações na superfície. Orelhas com estrutura anatômica correta, algumas apresentando brincos ou tampões de ouvido com detalhes intrincados. Adornos de cabeça elaborados, sugerindo tecido, couro e penas, com tiras no queixo indicando capacetes ou adereços cerimoniais. E veja só, cada rosto é diferente. Não se tratam de ícones religiosos genéricos. São retratos. Indivíduos específicos congelados em pedra vulcânica com uma precisão impressionante. Quem os esculpiu trabalhou a partir da observação direta de pessoas reais, capturando feições com sofisticação artística, rivalizando com qualquer coisa produzida no Antigo Egito ou na Mesopotâmia. Acredita-se que essa civilização os tenha criado entre Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation ATC. Isso os torna a civilização mais antiga conhecida da Mesoamérica, anterior aos maias em séculos e aos astecas em milênios. Quando essas cabeças foram esculpidas, a Guerra de Troia ainda não havia acontecido. Homero só nasceria Language Not Registered for Generation anos depois. O alfabeto grego não existia. Roma não passava de colinas vazias. Stonehenge já era antigo e estava abandonado. As cabeças foram descobertas em 4 locais diferentes na região central de Olme. San Lorenzo tem Language Not Registered for Generation. Leventa tem 4. 3 Zapotes tem 2. La Cobata tem 1. O maior deles, o Monumento 1 em San Lorenzo, pesa cerca de Language Not Registered for Generation toneladas. Isso é mais pesado do que a maioria das baleias jubarte adultas.
Imagine 8 elefantes adultos comprimidos em um único rosto esculpido. Eles os chamavam de Temas, que significa povo da borracha, pois ali era uma região produtora de borracha. A primeira cabeça foi descoberta em Language Not Registered for Generation por um agricultor que limpava a mata perto de Tres Zapotes. Ele pensou ter encontrado um enorme caldeirão de ferro enterrado de cabeça para baixo. Quando os arqueólogos finalmente a escavaram décadas depois, um rosto de pedra os encarava da terra. Desde então, cada nova descoberta aprofundou o mistério em vez de resolvê-lo. Cada cabeça levanta mais perguntas que a anterior. E a maior questão não tem nada a ver com quem elas representam. Eis o problema. O basalto do qual essas cabeças foram esculpidas não existe em lugar nenhum perto de onde foram encontradas. Nem mesmo perto. O problema dos Language Not Registered for Generation Kilometers, Dr. José Luiz Ruvulaba, um geoquímico da Universidade Nacional Autônoma do México, realizou análises geoquímicas em amostras de cada sítio arqueológico, identificando composições de elementos traço exclusivas de fontes vulcânicas específicas. Quando as coordenadas foram obtidas, apontando para Terotintapec, nas montanhas de Tux, ele recostou-se na cadeira e permaneceu em silêncio por um longo tempo. Language Not Registered for Generation Milhas. A pedra veio de Language Not Registered for Generation Milhas de distância. Ele repetiu a análise mais 3 vezes, certo de que os instrumentos estavam errados. A mesma resposta todas as vezes. Language Not Registered for Generation Milhas, através de densa selva tropical, pântanos sazonais que transformam trilhas em rios e múltiplas travessias de água sem val natural. Não existiam rodas nas Américas pré-colombianas, nem cavalos, bois ou animais de tração de qualquer tipo, apenas força muscular humana e cordas de fibra vegetal contra Language Not Registered for Generation, toneladas de rocha vulcânica. Pesquisadores testaram teorias convencionais, rolos de toras, cordas de fibra e tração coordenada. Em Language Not Registered for Generation, Language Not Registered for Generation, trabalhadores moveram com sucesso uma réplica de Language Not Registered for Generation toneladas por vários quilômetros em terreno preparado. Mas Language Not Registered for Generation toneladas é a menor cabeça mecânica real. A mais pesada pesa Language Not Registered for Generation vezes mais. E aumentar a escala não significa apenas mais trabalhadores. Significa um caos exponencialmente maior. The Language Not Registered for Generation. A Language Not Registered for Generation pessoas. Puxando em perfeita sincronia. Um puxão mal calculado nas pontas de pedra esmaga os trabalhadores e destrói meses de esforço. Uma trilha de Language Not Registered for Generation toneladas de largura aberta em Language Not Registered for Generation metros de selva que se regenera em semanas. Centenas de toras de madeira dura como rolos constantemente substituídas. Uma força de trabalho inteira alimentada, alojada e comandada por meses a fio. Ou os MIMES possuíam organização em nível estatal e conhecimento de engenharia que não deveriam existir na América de Language Not Registered for Generation A e C. Ou alguém os ajudou, alguém que ainda não identificamos. Mas o mistério do transporte estava prestes a se tornar a questão menos preocupante sobre essas cabeças. Eles são mais famosos por essas enormes cabeças humanas esculpidas. O que o laser encontrou é aqui que tudo muda. A doutora Cyphers passou 3 décadas em São Lourenço. 3 décadas conquistando o direito de realizar a digitalização mais avançada já tentada nesses monumentos. Quando as imagens a laser de alta resolução começaram a ser geradas em Language Not Registered for Generation, ela esperava documentação das marcas de ferramentas e análises padrão. Mais um dado. A primeira anomalia apareceu em poucas horas. Ela puxou a cadeira para mais perto do monitor. Chamou 2 colegas. Ninguém disse nada. A varredura não mostrava uma superfície esculpida. Mostrava camadas.
Um palimpsesto, um manuscrito em pedra escrito, apagado e sobrescrito, com o texto original ainda visível por baixo. Suas mãos tremiam quando ela pegou o telefone para ligar para o chefe do departamento. O que o laser havia exposto não era uma técnica de escultura. Era uma ocultação. Uma ocultação de language, not registered for generation anos, executada em pedra vulcânica. Múltiplas camadas de marcas de ferramentas empilhadas umas sobre as outras. Superfícies deliberadamente alisadas para apagar detalhes anteriores. Adornos de cabeça esculpidos novamente com padrões completamente diferentes, feições alteradas, narizes remodelados, bocas modificadas, expressões inteiras transformadas em relação ao que representavam originalmente. Como descobrir que uma pintura famosa foi, na verdade, pintada sobre uma obra-prima antiga e desconhecida, só que esta foi esculpida em language not registered for generation toneladas de rocha vulcânica, e quem a alterou o fez com a clara intenção de que ninguém jamais visse o original novamente. Os rostos originais não eram apenas diferentes. Eles eram irreconhecíveis. Estrutura óssea diferente, proporções diferentes, pessoas completamente diferentes. Agora, preste atenção nesta parte. As modificações mostram padrões de desgaste diferentes das superfícies originais abaixo delas. O desgaste é o relógio da natureza. O sal marinho exposto oxida, desenvolve pátina e acumula crescimento biológico microscópico em taxas mensuráveis. As áreas retrabalhadas eram mais recentes, significativamente mais recentes. As esculturas originais por baixo eram mais antigas, possivelmente muito mais antigas que a própria civilização Meme. A lacuna, causada pela erosão, indicava séculos de separação entre as duas camadas esculpidas, potencialmente mais, embora a datação precisa das superfícies de pedra permaneça contestada. As implicações atingiram a equipe como uma onda de choque. Essas não eram criações mecânicas. A equipe Meme encontrou essas cabeças já esculpidas, já antigas, já carregando qualquer identidade ou mensagem que seus criadores desconhecidos tivessem codificado em language not registered for generation, toneladas de basalto. Então, a equipe Meme as modificou. Removeu os rostos originais, esculpiu novos por cima, reivindicou os monumentos como seus e enterrou qualquer segredo obscuro que os originais continham. A equipe de Cipher trabalhou noite adentro por 3 semanas seguidas. Cada nova varredura confirmava a mesma coisa, cabeça após cabeça após cabeça, o mesmo padrão em camadas. Esculturas originais por baixo, modificações mecânicas por cima. Isso não era uma anomalia isolada. Era sistemático. Todas as language not registered for generation cabeças mostravam evidências de retrabalho. O que quer que os Meme estivessem escondendo, eles fizeram isso em todos os monumentos que possuíam. E tem mais, a análise das marcas de ferramentas tornou tudo ainda mais perturbador. O Dr. Kenneth Hurth, arqueólogo especializado em tecnologia lítica mesoamericana na Universidade Estadual da Pensilvânia, Penn State, examinou imagens microscópicas das superfícies esculpidas. Ele pousou as imagens, tirou os óculos e esfregou os olhos antes de responder. Algumas dessas marcas não deveriam existir com as ferramentas disponíveis na época. Certas áreas apresentavam marcas de percussão largas, compatíveis com martelos de pedra. Técnica padrão esperada, mas outras áreas mostravam sulcos finos e controlados, semelhantes à serragem ou esmerilhamento com abrasivos de precisão, que não correspondem a nenhuma técnica conhecida da Idade da Pedra no registro arqueológico. 2 níveis de tecnologia completamente diferentes na mesma superfície, separados pela mesma lacuna de erosão que distinguia a escultura original das modificações mecânicas. Os construtores originais usaram métodos que ninguém consegue identificar. Eles usaram ferramentas rudimentares para sobrepô-los.
A tecnologia não avançou, ela se degradou. O basalto é incrivelmente denso, pesado e brutalmente resistente à modelagem. É preciso algo mais duro do que ele para esculpi-lo com eficácia. A resposta convencional é que eram ferramentas de jade e cinzéis de pedra trabalhados ao longo de extensos períodos. Isso funciona na teoria, mas observe os detalhes reais dessas cabeças. Olhos com pálpebras esculpidas, narinas com definição anatômica, lábios curvados com volume natural, orelhas com estrutura correta, cocares com padrões elaborados em camadas, sugerindo diferentes materiais, tudo esculpido em rocha vulcânica inflexível. Escultores modernos que trabalham em basalt usam ferramentas elétricas com ponta de diamante e martelos pneumáticos para atingir esse nível de precisão. Replicar isso com ferramentas de pedra exigiria milhares de horas por cabeça, usando técnicas que não compreendemos totalmente e que não podemos reproduzir de forma confiável hoje. Isso não é um exagero. Essa é a avaliação profissional de pessoas que esculpem pedra para viver. Então, reflita sobre isso. Os construtores originais, quem quer que fossem, possuíam tecnologia superior à dos mechs que vieram depois deles. A civilização que herdou essas cabeças não conseguiu igualar o artesanato da civilização que as criou. A história deveria seguir em frente. As ferramentas melhoram, as técnicas se aprimoram, o conhecimento se acumula. Mas as cabeças dos mechs contam a história oposta. A camada mais antiga é mais sofisticada que a mais recente. A linha do tempo retrocede. Se mistérios como esse te deixam sem dormir, inscreva-se porque a questão de quem esculpiu aqueles rostos originais está prestes a se chocar com algo que o meme fez que não faz o menor sentido, a menos que eles fossem aterrorizada a civilização fantasma. É aqui que a coisa complica. Se os mechs não esculpiram essas cabeças em pedra bruta, se eles descobriram monumentos preexistentes e os modificaram, então a pergunta óbvia é: modificaram-nos a partir de quem? Sabemos quem veio antes dos maias. Sabemos quem precedeu os astecas. Existem sítios de transição, estágios de desenvolvimento, vestígios arqueológicos que mostram uma progressão gradual do simples ao complexo. Sobre os mecanicistas, quase nada. Elas aparecem no registro arqueológico por volta de Language Not Registered for Generation ATC. Já construindo arquitetura monumental, já organizando forças de trabalho massivas, já demonstrando capacidades que deveriam ter levado séculos para se desenvolver. Onde está a curva de aprendizado? Onde estão as primeiras tentativas primitivas, os experimentos fracassados, os rascunhos que deveriam preceder a obra-prima? Elas não existem, pelo menos nada que alguém tenha encontrado, e os arqueólogos vêm procurando há mais de um século. Cada escavação, cada levantamento, cada varredura por satélite do coração da Mesoamérica falhou em produzir uma sequência de desenvolvimento clara. As estruturas aparecem no registro como se tivessem sido deixadas ali por algo fora do fluxo normal do progresso humano. Completamente formadas, completamente sofisticadas, sem nenhum rascunho anterior. Eis a questão. Esse padrão de herança de objetos sagrados aparece em outros lugares da Mesoamérica. Os maias construíram templos diretamente sobre estruturas mais antigas, absorvendo seu poder sagrado. Em Chichen Itza, a sombra de uma serpente emplumada desliza pelos degraus da pirâmide durante o equinócio. Um sofisticado efeito astronômico construído sobre fundamentos muito mais antigos que os próprios maias. Os astecas transportaram esculturas toltecas por centenas de quilômetros para exibi-las em sua capital, acreditando que a proximidade com antigos objetos sagrados lhes conferia autoridade divina. Mas aqui reside a diferença crucial. Podemos identificar esses predecessores, nomeá-los, datá-los e rastrear seu desenvolvimento através dos registros históricos. Para a cultura potencialmente originária dos mecanizados, nada.
Uma civilização fantasma sofisticada o suficiente para esculpir cabeças de retrato de Language Not Registered for Generation toneladas em rocha vulcânica com técnicas que desafiam a replicação moderna e que depois desaparece tão completamente que não conseguimos encontrar suas cidades, suas oficinas, seus cemitérios. Eles estão mortos. Nem um único vaso de barro, nem uma pedra fundamental, nem uma sepultura, nem uma ferramenta quebrada ou lasca de basalto descartada do processo de escultura. Em mais de Language Not Registered for Generation, anos de arqueologia profissional no coração da cultura Olme, nenhum artefato foi definitivamente atribuído a uma cultura pré-Olme capaz de produzir esculturas monumentais, fantasmas que deixaram para trás cartões de visita de Language Not Registered for Generation toneladas, e nada mais. Agora, preste atenção nesta parte. Quando uma civilização constrói esculturas monumentais, ela deixa uma enorme pegada arqueológica. São necessárias pedreiras, áreas de oficina cobertas de lascas de pedra e ferramentas quebradas, alojamentos para a força de trabalho, fornos, fossas de armazenamento, depósitos de resíduos, latrinas. São necessárias cadeias de suprimentos, produção de alimentos, gestão de água, centros administrativos para coordenar tudo. E são necessários locais de sepultamento, porque as pessoas morrem durante os projetos. Quedas de grandes proporções, membros esmagados, exaustão. Os mortos precisam ir para algum lugar para a possível cultura de origem dos Mechs. Não temos nada disso. Zero. Nem uma lasca de detritos de pedreira. Nem um único acampamento de trabalhadores. Nenhum esqueleto com ferimentos compatíveis com trabalho pesado em pedra. Uma civilização capaz de esculpir cabeças de retrato de Language Not Registered for Generation toneladas em basalto vulcânico, uma das pedras mais duras da Terra, existiu tempo suficiente para completar pelo menos Language Not Registered for Generation obras de arte monumentais e depois desapareceu sem deixar sequer uma fogueira. Ou essa civilização desenvolveu capacidades impossíveis com uma velocidade sem precedentes, ou herdou conhecimento e monumentos de culturas que foram completamente apagadas do registro arqueológico. Ambas as opções destroem nossos modelos de como a civilização se desenvolve. Mas o que os humanos fizeram com essas cabeças herdadas é o que mantém os pesquisadores acordados. A serpente emplumada é um ícone famoso na América Central. Quetzalcóatl, o deus da paz, o portador da civilização. A destruição ritual. Eles não apenas exibiram esses monumentos herdados, eles tentaram destruí-los. Em San Lorenzo, várias cabeças mostram sinais deliberados de desfiguração, e o padrão de destruição conta uma história muito mais perturbadora do que simples vandalismo político. As superfícies foram sistematicamente marteladas com ferramentas de pedra, mas o dano não foi aleatório. Quem fez isso entendia exatamente quais características detinham poder. Atacou primeiro os olhos, arrancando-os. Depois, obliterou a boca. Depois, achatou o nariz. Os órgãos sensoriais, as partes do rosto que comunicam identidade, expressão, intenção, como se tentassem cegar, silenciar e sufocar a própria pedra. Como se o que quer que estivesse codificado nessas características originais ainda pudesse ver, ainda falar, ainda respirar. Pense nisso por um segundo. Isso não foi vandalismo. Isso foi uma cirurgia, precisa, metódica, realizada com conhecimento específico de quais características tinham significado. Os cocares foram deixados praticamente intactos. As orelhas foram danificadas, mas isso foi secundário. As jugulares e os detalhes do capacete foram em grande parte preservados. Mas os olhos, o nariz e a boca eram aniquilados todas as vezes. Em cada cabeça desfigurada, a mesma sequência, os mesmos alvos, as mesmas prioridades. Quem deu a ordem sabia exatamente o que estava destruindo e por quê.
Algumas cabeças foram derrubadas de suas posições originais com força organizada, arrastadas de bruços pelo chão, esmagando as feições restantes na terra. Não um ato rápido de fúria. Uma campanha coordenada e sustentada de obliteração que exigia mão de obra significativa e planejamento meticuloso. Essas operações teriam levado dias. Equipes de trabalhadores com martelos de pedra, cordas e alavancas de madeira, todas direcionadas a monumentos que seus próprios ancestrais haviam passado meses transportando e modificando. Estavam destruindo seu próprio investimento, seus próprios objetos sagrados. O que quer que os tenha motivado a fazer isso superava o enorme custo dos próprios monumentos. Então, e isso é crucial, eles foram cuidadosamente enterrados, não jogados, não abandonados, colocados em covas preparadas com evidente cuidado, dispostos com precisão estrutural, orientados em direções específicas, preenchidos com um posicionamento deliberado que sugere cerimônia, não descarte. Algumas covas continham oferendas junto às cabeças destruídas, como se os Mex estivessem se desculpando com qualquer espírito que habitasse a pedra, mesmo enquanto a selavam no subsolo. Não se faz esse tipo de esforço para se livrar de lixo. Não se mobiliza uma força de trabalho, cava-se covas cerimoniais, organiza-se oferendas e orienta-se pedras maciças em direções específicas apenas para jogar algo fora. Faz-se isso para conter algo perigoso. A destruição política é a explicação mais comum. Novos governantes apagando os antecessores, objetos sagrados enterrados quando os centros cerimoniais foram abandonados. E esse padrão aparece em culturas mesoamericanas posteriores. Mas alguns pesquisadores veem algo completamente diferente nos padrões de dano. Não se trata de apagamento político, abandono ou término ritual, mas sim do fim deliberado de algo poderoso, algo ancestral, algo que precisava ser interrompido, contido, selado permanentemente no subsolo. Seja qual for a mensagem, o poder ou a identidade que os construtores originais codificaram naqueles rostos, seja qual for a mensagem, o poder ou a identidade esculpida no basalto antes mesmo de o Mec tocá-lo, o meme não queria apenas reivindicá-la, queria acabar com ela. Primeiro, eles sobrescreveram os rostos. Quando isso não bastou, destruíram-nos. E quando ainda assim não bastou, enterraram os restos mortais em fossas cerimoniais e selaram-nas sob toneladas de terra. 3 camadas de silenciamento. Sobrescrever, destruir, enterrar. Qualquer que fosse o segredo que aqueles rostos originais carregavam, exigia as 3 coisas. E aqui está o detalhe que mais intriga os pesquisadores. As valas comuns não foram cavadas às pressas. Foram planejadas, cuidadosamente medidas, algumas revestidas de argila. As cabeças foram colocadas lá dentro, com seus rostos destruídos voltados para baixo, pressionadas contra a terra, como se para garantir que qualquer olhar que aqueles olhos originais um dia tivessem jamais voltasse a olhar para cima. Jamais ver o céu. Jamais ver as pessoas caminhando acima, seladas na escuridão para sempre. É possível observar conexões entre eles e os maias posteriores. Todo esse mistério do calendário maia é mais complexo do que imaginávamos. Então, chegamos à seguinte conclusão. Language not registered for generation toneladas. Language not registered for generation metros, 0 rodas, 0 animais. E, no entanto, alguém fez isso a language not registered for generation anos. Alguém com capacidades organizacionais comparáveis às de civilizações que só surgiriam mais de um milênio. Alguém com técnicas de entalhe que não conseguimos replicar completamente nem mesmo com as análises modernas. Alguém que pode ter herdado esses monumentos de construtores que desapareceram sem deixar nenhum vestígio. Sem cerâmica, sem alicerces, sem sepulturas, sem ferramentas, nada. O modelo convencional diz que as civilizações se desenvolvem linearmente. O simples se torna complexo. Caçadores-coletores se tornam agricultores. Agricultores se tornam aldeões.
Aldeões se tornam construtores de cidades. Cada passo visível no registro, como os anéis de crescimento de uma árvore. Os temas principais destroem completamente essa narrativa. Ou a engenharia sofisticada surgiu repentinamente, sem estágios de desenvolvimento visíveis, o que exige explicar como isso é possível. Ou a civilização mesoamericana se estende por um período muito mais remoto, com uma complexidade muito maior do que qualquer modelo atual reconhece. Culturas avançadas surgiram e desapareceram, quase sem deixar vestígios. O conhecimento circulava em vez de se acumular. Civilizações atingiram níveis extraordinários e, mesmo assim, foram apagadas de forma tão completa que nem mesmo seus nomes sobreviveram. Mal arranhamos a superfície de quem esteve aqui antes de nós. E as varreduras a laser provaram que o que se esconde sob essa superfície é muito mais complexo, muito mais perturbador e muito mais deliberadamente oculto do que qualquer um imaginava. A doutora Cyphers resumiu isso em uma entrevista recente. Depois de Language Not Registered for Generation anos em San Lorenzo, ela achava que entendia o robô. Os dados da varredura provaram que não. Ninguém entende. Estivemos fazendo a pergunta errada o tempo todo. Ela disse: não é como eles movem as cabeças. Quem as fez primeiro? E o que estava escrito naqueles rostos originais que os memes estavam tão desesperados para apagar? As Language Not Registered for Generation cabeças estão em museus por todo o México hoje. Salas com temperatura controlada, iluminação suave e placas informativas que contam uma história convencional e organizada. Turistas tiram selfies com elas. Crianças em excursões escolares passam por elas. Ninguém olha para aqueles rostos de pedra maciços e pensa no que está por baixo. Ninguém lê o segredo obscuro que os lasers revelaram. Os rostos mais antigos, os construtores desconhecidos, o apagador sistemático, o enterro cerimonial. As placas não mencionam nada disso. Mas sob essas superfícies, os dados do laser contam uma história diferente. Rostos antigos, construtores desconhecidos, técnicas que degradam em vez de avançar. Uma mensagem esculpida em rocha vulcânica que alguém passou séculos tentando silenciar por meio de reescrita, destruição e soterramento. Cada cabeça, uma cena de crime. Cada superfície modificada, evidência de uma conspiração que durou 3 milênios. Retratos de Language Not Registered for Generation toneladas transportadas por terrenos impossíveis. Esculpida com precisão inexplicável por uma civilização que não deixou nenhum outro vestígio de sua existência. Modificada a partir de originais mais antigos por uma cultura posterior que não conseguiu igualar a maestria original, e então sistematicamente destruída e enterrada com cerimônias solenes por razões que talvez nunca compreendamos completamente. Desvendamos o mistério de como isso aconteceu. Forças de trabalho massivas, equipes coordenadas, logística sofisticada que se estendeu por meses, conhecimento de engenharia mais avançado do que jamais atribuímos aos americanos da Idade da Pedra. Mas essa solução revelou algo para o qual não estávamos preparados. Uma porta que não podemos fechar. Uma pergunta que exige uma resposta que a comunidade arqueológica ainda não está pronta para dar. Quem foram os construtores originais? O que aconteceu com a civilização deles? E que segredo obscuro estava escrito naquelas antigas faces de pedra que as tornavam dignas de serem possuídas, mesmo que isso significasse mover montanhas? E as 3 camadas de silêncio que as enterraram para sempre? Você acha que eles estavam tentando nos proteger do que quer que estivesse esculpido naquelas faces originais ou se proteger? Deixe sua resposta nos comentários. E se você quiser mais história proibida, deixe seu like e se inscreva. Estamos apenas começando.